do Santo Espírito de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Como passaram o Dia das Mães? Passaram bem? Passaram, né? A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Tudo Senhor. bem com o Senhor? Tudo bem, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus também. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero Em nome de parabenizá-la, todas as mães, né, pastor? Verdade. Que estão na live. Verdade. A Fabiana, a Cidinha, a Débora, Darlene, Eliane, Darlene, Sueli. Karina, Sueli, super mãe. Sueli é mãe de todos, né? Porque ela cuida de todos. É verdade. Que Deus abençoe muito vocês, dê muita vida e saúde. Que vocês são bênção, né? Jesus disse, bem-aventurado, né? São as mulheres, né, pastor? Verdade, é verdade. E Deus que cuide de vocês a cada dia mais, dê vida, dê saúde, dê força, derrama bênção Oh, sem glória, medidas, verdade, Senhor. em nome do Senhor Jesus, a Neia, né? Todas as mães, a minhas nora, a Mari, a Larissa, a Érica não é minha nora, a Érica é minha filha. E que Deus possa abençoá-las, todos, amém? E as avós, né? É verdade. E a avó é mãe duas vezes, né? Parece que é mais, né? Nós falamos que é duas, vamos. Eu socorro presente, né? Que Deus possa abençoar cada um, amém? Amém. Deus seja louvado. Que abençoe também a Cileide, né? Cileide, as Micheles, né? Verdade. Abençoa a Oh, glória a Cileide, Deus. A Cris, Michele, né? a Verdade. Cris. Abençoa glória a todos, Deus. Cada um, todas, com todas as sortes de bênção. Tá bem? Provavelmente esqueci alguma. Mas se for aparecendo aí, eu vou cumprimentando, tá? É verdade. Mas que sintam todas cumprimentadas em nome do Senhor Jesus. E vamos iniciar essa live fazendo uma oração para Débora, porque ela disse que passou mal ontem, né? E vamos fazer uma oração para ela. Amém? Em nome do Senhor Glória Jesus. a Deus. Porque a Débora, Verdade, ela Pai. enfrenta muito forte, né? Uma obra de inveja, ainda mais casou, né? O povo com inveja, né? Verdade. Então, e ela não pode ficar doente agora de jeito nenhum, porque não pode ficar doente em lua de mel, não é, José? Né, pastor? Verdade. Amém? Verdade. Então, vamos fazer uma oração para Débora. Cada um aí faz a oração a Deus do seu jeito, que ele vai receber, e seja direcionada a ela, o esposo, o casamento, a família, né? Glória a Deus. Ora um Pai Nosso, pastor. Vamos orar sim. Essa é a oração Deus, poderosa. é verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória de hoje para todo sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Glória Amém? a Deus, é verdade. Obrigado, que Deus Senhor. possa, eu creio que Deus visitou ela. Quem está pedindo oração ali? É a Mariana Oliveira. Ela falou assim: ore para mim, Mariana. Ore pelo Luiz. Vamos orar Amém. Também para apresentar ela para Deus, Verdade. né? Glória a Gil Deus. também, que é uma super mãe. E que benção a Cris aí, ó. Verdade, tá vendo? a Cris. Saudades de você, Cris. Viu, Cris? Glória a Deus. Que Deus possa... Eu creio que Deus já alcançou. Amém? Amém. Porque Deus, antes de nós abrirmos a boca, Ele já sabe o que nós vamos verdade. pedir. Deus nos né? conhece, é verdade, Pai. E
Hoje é Santa Aleluia. Ceia, vocês tomaram a ceia do Senhor? Tomaram, né? E Glória a Deus. a Santa Ceia é bom, irmãos, que fortifica, né, pastor? Verdade. Fala um pouquinho da ceia, A pastor. ceia é uma bênção, né? A ceia é um momento em que Jesus ele se faz presente, né, na nossa vida com tanto poder, porque a palavra de Deus nos diz que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, né? Deu graças e falou: esse é meu corpo. Da mesma forma, ele pegou o cálice, né? Falou: esse é o sangue que foi derramado em favor de vocês. Glória Por a isso Deus. que toda vez que comeres deste pão, beberes deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Amém? Então você está declarando ali que você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Você faz parte, aleluia, da tua vida. Tem aliança com É Deus. aliança com Deus. Amém? E Deus te dá força, Deus te fortifica. Que benção. É importante Verdade. tomar ceia, né? Glória a Deus. Vou tirar Fala, uma Jesus, palavra conosco, Pai. aqui, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Só para darmos início, fala Deus, a esta live, para a honra e glória em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai. Pastor, acho que o senhor tirou a palavra primeiro aí. Tirou aí. Esse... Glória a Deus. Não é esse óculos. Tá ruim esse óculos? Demais. Glória a Deus. Deixa eu pegar o outro aqui para você. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Santo, Santo de Israel. Vê dentro dessa caixinha alguma coisa absurda, gente. Mas aquela menina não tem. Justo vermelho. Esse aqui. Nenhum desses. É melhor que isso. Eu quero o meu mesmo, aquele vermelho. Esse melhorou um pouco, mas não é esse, não, mas deixa, senão. Amém, perdão, tá, irmãos? É que hoje aqui foi um rebuliço grande, então Show? Glória a Deus. Você vem logo, senão vai atrasar. Alguém tem um testemunho para contar? Ô, Elton, você não tem um testemunho para contar? Você desligou aqui? Não, tá funcionando. Em Wellington. Vê se esse tá melhor. Glória a Deus. Esse é o... Tá bem, se esse tiver bom. Glória a Deus. Vamos lá. Você viu o meu? Onde? É.
fraco, acho que é melhor também. Também sujo. Então lê, pastor, lê. Glória a Deus. Olha a palavra que eu tirei, diz assim, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Ó, Paulo decide ir a pé até Assos. Amém? Olha, Paulo decide ir a pé até Assos. Vou ler um trechinho aqui, ó. Nós, entretanto, nos dirigimos ao navio e embarcamos para Assos, onde receberíamos Paulo a bordo, pois assim ele havia determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos alcançou em Assos, o recebemos a bordo e seguimos viagem até Mitilene. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha que benção. Que palavra abençoada, né? Deus fala conosco, igreja. Né? Deus fala conosco para nós não desistirmos. Amém? Para nós persistirmos, porque Deus, ele é bom. Amém? Tenha perseverança, porque Deus, ele nos ajuda em todo o tempo. E nada é por acaso. Amém? Nada é por acaso. Deus, ele anda contigo. Então vai temer o quê? O que poderemos temer se Deus anda conosco? Aleluia. Glória a Deus. Deus é contigo. Então, Deus fala, não tenha medo, né? Siga adiante, faça a tua parte, porque Deus, ele é contigo e ele vai te ajudar. Amém? Aquilo que Deus determinou para a tua vida vai acontecer. Aquilo que Deus determinou, glória a Deus, para acontecer contigo, é aquilo que vai acontecer, porque ele é bom. Amém? Então nós não podemos desistir em meio às adversidades. Nós não podemos desistir. Aleluia. Porque a caminhada com Jesus, ela requer dedicação. Ela requer força, ela requer determinação. Amém? E Deus dá a vitória. Porque Deus hoje, ele te levanta, glória a Deus, e te põe de pé e fala, siga, vá em frente, não desista. Glória a Deus, se não dá de um jeito, faz de outro, mas faça, porque ele é contigo. Amém? Deus garante a nossa vitória. O Espírito Santo nos fala nesse dia, ele garante a nossa vitória, como ele garantiu a todas as mulheres, né? Hoje é dia, né? Dia das Mães, né? E Deus falou grandemente. Nós fomos lá na história de Maria, mãe de Jesus. Quantas lutas essa mulher não fez? Quantas lutas ela não passou? Glória a Deus, foi escolhida de Deus para gerar Cristo. Mas quantas lutas ela não viveu? Desde a sua gravidez. Glória a Deus. Existem historiadores que falam que Maria era tida até como prostituta. Ela teve que enfrentar. Amém? Porque o filho que ela esperava não era de José, que era o seu noivo. Seu marido, até então. Não é? Então, quantas coisas Maria não passou? E quantas coisas Maria não passou ali vendo Jesus ser crucificado, ser injustiçado? Maria tá vendo ali o filho dela ser injustiçado, sofrer calúnias, amém? Ser perseguido. Então, não é fácil, amém? Por isso que Deus fala para hoje, não desista, porque Deus é contigo e ele garante a tua vitória. Em nome do Senhor Jesus, como ele fez com Maria. Amém? Sede forte. A palavra do Senhor nos fala, sede forte. Porque Deus é fiel, né, missionária? Deus é. Deus é bom demais. Não desanime diante das circunstâncias. Porque Deus, ele é maior que todas os levantes que vierem sobre a tua vida. Deus é fiel, Deus te ama. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é presente contigo. E ele dá a vitória. E ele nos ensina a cada passo como devemos fazer. Deus é bom demais. E Paulo aqui nessa palavra, ele decide fazer. Ele decide ir. Amém? Ele não importa o que vai acontecer com ele. O importante é que ele vai fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. E ele faz.
Amém? Porque todos nós temos o chamado com Jesus, o chamado de Deus na nossa vida. E nós não podemos fugir dele. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus te colocou ali, é porque ali você vai fazer a diferença. Se Deus te colocou naquela situação, porque ali Deus vai te abençoar. É porque ali o inimigo vai cair por terra. É porque ali as coisas vão acontecer. E Satanás vai ser destruído através da tua perseverança, através da tua fé, através da força que Deus te deu. Aleluia. Aleluia. Agora Satanás vai cair por terra, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não destrói a gente com armas de fogo, ele destrói com palavras, ele destrói com atitudes, com ações sobre a nossa vida, com levantes, com calúnia. Amém? É assim que ele age. É assim que o inimigo age na nossa vida. Espírito Santo de Deus. Amém? Então não desanima, não desanima, porque Satanás ele vai ser destruído. Glória a Deus pelas mãos do Senhor, através da fé que nós temos em Deus. Não é? Porque a palavra do Senhor nos diz o que? Vós sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então você é salvo pela fé que você tem, pela graça que você tem. E pela fé e pela graça você persevera e você não desiste. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele continua presente. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, Deus continua presente ali na vida deles, ungindo, capacitando, como ele está fazendo contigo aí do teu lado, te ajudando. Glória a Deus, estendendo a mão para você. Glória a Deus, como ele fez com Pedro ali quando estava se afogando ali naquele mar. E as águas começaram a submergir Pedro. E quando ele viu que ele estava se afundando, ele viu Jesus na frente dele com a mão estendida. Aleluia, glória a Deus. É assim que Deus faz com aqueles que ele crê. Aqueles que nele crê. Amém? É assim que Deus faz. Ele estende a mão e ele ampara. E ele põe em lugar em segurança. E ele tira o medo. E ele tira, glória a Deus, o pavor. Deus faz isso. Quando nós andamos com Deus, é diferente. Amém? E Deus, ele está aí contigo, na tua situação, do jeito que você é, do jeito que você vive, Deus está com você. Amém? E ele estende a mão e não vai deixar nenhum mal te acontecer, porque ele é bom. Amém? Deus não vai permitir que o inimigo reine na sua vida ou que venha destruir a tua vida, porque você é um servo amado e Jesus está com as mãos estendidas para te ajudar. Glória a Deus. Amém, missionário? Amém. Que lindo, né? Deus é bom demais. Não desista. Não é? Deus é bom demais. Ele é fiel na tua vida. Ele te escolheu. Ele te escolheu para ser um vencedor, um vencedor. Um homem, uma mulher de Deus, ter o testemunho de vitória para contar onde você for. Glória a Deus. Porque você não desistiu. Porque você perseverou. Amém? Porque você confiou em Deus. Glória a Deus, porque você sentiu ele presente na tua vida quando tudo parecia que ia dar errado. Glória a Deus, você viu a mão de Deus ser estendida para você e ele te ajudar. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém? Eu tenho para dizer para você, Deus é contigo. Não desista. Aleluia. Glória a Deus. Não desista, não desanime em meio à circunstância. Porque Deus, ele está fazendo uma grande obra na tua vida. Amém? E você pode perceber isso no teu lar, na tua casa. Glória a Deus. Que Deus é presente. E pode vir um levante que for, que Deus derruba. E pode vir a adversidade que for, que Deus joga por terra. Porque não tem ninguém maior que Ele. Ele é fiel. Amém? Verdade. Ele fez tudo, o mundo e todas as coisas que há nesses céus e na terra. Foi Ele que fez. E Ele conhece cada um. E o melhor que nós sabemos, missionária, Deus conhece o nosso inimigo. Amém? E ele tem poder para destruí-lo. E ele tem poder para destruí-lo, para pará-lo. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Por isso temos que andar com Cristo. Por isso temos que andar com Jesus. Porque ele sabe até onde vai as nossas forças. E se for precisar nos pegar no colo para nos levar, ele pega. Amém? Glória a Deus, porque ele é fiel. Ele é. Amém? Deus é bom demais, missionário. Ah, Deus é. Não é verdade? Maravilhoso. Pastor, lendo essa palavra, Aleluia, e Jesus. olha a palavra que Deus me deu aqui, o Senhor lendo. Olha o título. A prosperidade dos ímpios. Amém. Amém. Olha, né? É verdade, Senhor. Deus falando
Aleluia. Hoje Glória a mesmo, Deus. hoje não, há dias Deus me revela aqui, pela misericórdia de Deus, que você está reclamando muito. Glória a Deus. Quando você não era um cristão, as coisas iam melhor para você. Para com isso, não é verdade? Deus te tirou das garras de Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Deus que você está servindo, ele é bom. Várias vezes Deus te pega pensando, você Oh, falando, Espírito Santo antes de quando eu não Deus. ia na igreja, quando eu não fazia nada disso, eu conseguia tudo, fazia tudo. Hoje é só problema. Isso é mentira de Satanás. Aleluia. Amém? É Espírito mentira. Santo de Deus. Porque nem Hanabre e Asturiandas era para você estar vivo. Olha como Deus Verdade, te Pai. ama. Como Deus é bom. Glória a Deus. Por isso que Deus te chamou, filho, filha, vem. Porque olha a palavra, pastor, eu não sabia, porque nós não falamos um com o outro a palavra que vamos passar na live, nós oramos, chegamos aqui, abrimos a palavra e Deus coloca na nossa boca. Verdade, não é, pastor? Senhor. Verdade, Pai. Então, olha, pastor, Aleluia. olha a palavra que Deus manda aqui. Olha, a prosperidade dos ímpios. Amém. O que é ímpios, irmã divina? Ímpios é aqueles que não têm Jesus, que faz o mal, que não quer saber nada com Deus, não quer negócio com Deus, são ímpios. Aí fala aqui, ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Amém. Entendeu? Ele é bom. Deus é bom. Verdade. Olha aqui, ó. Glória a Deus. Amém? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés, olha, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Olha, Aleluia. pouco faltou. Olha, tá vendo? Aleluia. Pouco faltou. Lê, pastor, tá? Não vou forçar minhas vistas, não. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Tá vendo? Olha, Como Deus confirma a palavra. olha. Deus Continua, é bom. continua. Pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios. Arabasturiano. Porque não há apertos na sua morte, Aleluia. mas firme está a sua força. Nenhum desses óculos é meu. Pode. Tá vendo? Não se achem em trabalhos como o outro age, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um calor. Vestem-se de violência como de adorno. Então, aí, irmãos, Aleluia. é engano. Amém? Verdade. É engano. Fala que o bom é Deus. Aleluia. Amém? Bom é Deus. Você vê uma pessoa com um carrão, olha, ele tem um carro, ele já conseguiu o carro, ele tem um carro, ele tem uma mulher bonita, ele tem uma família bonita. Não tem Aleluia. inveja não, porque se ele não tiver Deus, ele não tem nada. Verdade, Senhor. Irmãos, ontem nós fomos no velório. Sim, verdade. Ontem nós fomos no velório. Eu moro aqui em Guarulhos, a maioria das pessoas que estão nessa live conhece Guarulhos, conhece o cemitério de Vila Rio, que ali tem muitas salas de velórios, né? Verdade. É muitos velórios que são pessoas veladas ali. Eu nunca vi, irmãos. Todas as salas estavam lotadas, não tinha lugar enorme lá. Não tinha lugar para estacionar. Verdade. Hora que nós entramos, eu falei com o William. William do céu, eu nunca vi isso. Eu nunca
nunca vi esse cemitério tão lotado deste jeito, em pleno sábado, né? Verdade. Porque foi ontem que faleceu o vô do namorado da Yúdia. Ele queria que eu fosse, ai, Dona Divina, vai lá, né? E me ligando, e eu estava com a Alice, mas eu falei, eu tenho que esperar, que eu não ia levar a menininha lá no velório, né? Aí, irmãos do céu, eu nunca tinha visto. E ali eu fiquei meditando, cada um na sua crença lá, né? Mas eu falei, Aleluia. Jesus, Verdade, quantos que estão partindo sem Deus? Tinha um lá, só Deus. Eu não fui ver porque eu gosto muito de ver e falar com os vivos, né? Aí, porque Deus fala, tem que fazer alguma coisa, faça para quem está vivo. Verdade. Porque depois segue o juízo. É. Então, irmãos, aí tinha uma, nossa mãe estava desesperada, caiu da moto. Olha o livramento que Deus deu para o Ari, né? Verdade. O livramento que Deus deu para o Paulinho, que também sofreu no mesmo dia. Verdade. Acidente. Verdade. Eu estou Aleluia. falando o que me falaram. O rapaz estava, não sei o que fizeram lá, sei que estava com o pescoço para trás, né? Com o rosto para trás, uma coisa assim. Eu não fui. Olha, irmão, falei, Jesus. A mulher falou para mim, nossa, ele tá bravo, né? Ele tá com uma cara brava. Tá com... Eu falei, ai, amém. Aí a minha neta, vó vai. Eu falei, vou dar, né? Vai que Deus. Então, irmãos, a gente tem que fazer enquanto nós estamos vivos, enquanto nós podemos levantar essa mão para cima. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Para agora e pensa nisso. O que adianta ter dinheiro? Dinheiro não compra a salvação. Aleluia. Dinheiro você compra carro, você compra tudo, mas não compra a salvação. E o ser humano está cada dia mais ganancioso, de olho nas coisas do próximo. Para Deus mandar essa palavra aqui, ó, não tem inveja do ímpio, não. É verdade, Senhor. Não tem inveja porque teu vizinho comprou um carro. Não tem inveja. O importante é que o seu nome está no livro da vida. Se Jesus te chamar amanhã, você sabe que você tem um lugar. Aleluia. Lá as ruas são de ouro. Você sabe para onde você vai. Alacantarabasturiano. Porque chegou ali, irmão, acabou tudo. Verdade. Aleluia. Amém? Então, dá graças a Deus por você ter o pão para pôr na sua mesa. Se você não tiver, também você dá graças a Deus. Glória a Deus. Para de querer Aleluia. ser o que não é. Xaracantarabasturianas. Aleluia. É verdade. Tem gente que tem inveja dos patrões. Se não fosse eles, vocês não teriam emprego. Arabasturianas, não é, pastor? Glória a Deus, é verdade. Nós, quando a gente vê uma pessoa bem de vida, ora para a pessoa, para ela ter muito mais, para abençoar você, abençoar alguém, porque aquela pessoa sempre abençoa alguém. Alasturianas. A inveja, irmãos, não é de Deus. Olho gordo, coisa de olho nas coisas dos outros, não é de Deus. A palavra que o pastor mandou, e olha a palavra que o pastor vai ler tudo isso aqui. Então, minhas vistas estão muito embaçadas, eu não vou forçar. Se Deus dá letra de ouro, amém. Mas agora não veio letra de ouro. Deus falou que é para ler essa palavra aqui. Leia. Glória a Deus. É a prosperidade dos ímpios. Pode dizer assim. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviam. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Tá vendo? Pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como o outro age,
nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um calor. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos dele estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Olha, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Estão vendo? Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Está vendo? Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo. Aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Aleluia. Quando pensavam em entender, isso foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios. Solta aí, irmão, tá bom? Tu os lanças em destruição. Amém? É Então, verdade. irmãos, Glória a Deus. não tem inveja, não. Porque uma coisa, você pode ter certeza que Deus é contigo. E Deus, ele te promete o quê? Vida. Vida com abundância. Sabe o que é vida com abundância? Deus te dá tudo aquilo que você precisa. Certo, pastor? Verdade. Deus Deus te é bom dá demais. aquilo tudo que você precisa, que você necessita. Ele dá. Não fica querendo cortar caminho, não fica pensando em fazer nada que te afasta de Deus. Porque o que nos afasta de Deus? É o pecado. Verdade. Mas, irmão, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que é errado. Porque a gente, até a minha neta, que é pequenininha, ou eu falei em neta pequenininha, oi, Alice. Ela falou, ó, vovó, não fala comigo, mamãe. E ela quer que eu fale com ela na live. Que eu tô aqui e ela começa a conversar comigo lá na casa dela. Oi, Alice, linda da avó. A avó te ama, tá? Beijo. Hoje você estava linda. Então, Glória a irmãos, Deus. Amém. Deus e nós não somos crianças. Qualquer criança sabe que está fazendo coisa errada, quanto mais nós, não é? Então, para com isso, porque o que é seu, e Deus promete que o melhor está por vir. Glória a Deus. É verdade, Que o Senhor. melhor está por vir, irmãos. E Ele te dá muito mais do que aquilo que você pediu para Ele. Amém? Verdade. Você entendeu? Então, para com isso. Porque isso, você se torna uma presa fácil para o adversário. Olha o que Deus preparou para você. Cris, quantas coisas boas Glória a estão Deus. vindo para Em você, nome de Cris. Jesus. E Cris só agradece a Deus, pastor. Verdade. Deus se Deus é agrada bom da demais. Cris, por quê? Porque ela agradece a Deus por tudo. Ela agradece a Deus pela bênção que veio, pela bênção que vai chegar. E Deus se alegra disso. Porque depois que você vê a bênção, não tem nem graça, né? O gostoso é você já agradecer. Eu já tive a minha mesa, já contei aqui para vocês, não tinha nada para comer. Não é, pastor? Não tinha Verdade. nada para comer. Aleluia. Mas eu agradeci a Deus. Eu agradeci a Deus. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço porque está eu aqui, Senhor, e temos que o Senhor preparou. Quantos não estão com os filhos, né? Eu te agradeço. Verdade.
E falei, eu já contei esse testemunho, mas tem muita gente nova na live, e não tinha, que eu cheguei de serviço, o que nós vamos comer? Minha filha falou, o arroz eu fiz, o último arroz, mãe, no almoço. Aí eu falei, Deus vai preparar, Deus proverá. Eu estava trabalhando, mas pensando neles. E sempre dei graças, irmãos. E aí o Espírito vem e fala contigo. O Espírito de Deus, né? Porque aí minha campainha tocou, quem era? A minha vizinha. Falou, Divina, eu fiz tanta comida, um caldeirão de sopa, porque nisso nós já tínhamos orado para agradecer aquela comida, mas os pratos estavam vazios. Meu filho Everton um olhava para o outro e o outro abaixava a cabeça, você sabe o que eles pensavam. Porque a mãe está orando para agradecer o quê, gente? Tá vendo? Porque a fé é tudo aquilo que você não vê. Aí a Neuza, que era minha vizinha da frente, filho dela mudou para Jundiaí, e eles tinham combinado de jantar com ela. Ela fez uma comidaiada. Aí depois ele resolveu, lá em Jundiaí, em pegá-la e levá-la para jantar fora e passar o resto da semana lá com eles. Ela falou, o que eu vou fazer com esse monte de comida? Ô, Divina, você aceita? Se aparecer alguém aí, você dá? Eu falei, sempre aparece. Falei para ela que a gente não pode se humilhar, não, porque Deus não gosta. Humilhai-vos na presença de Deus. Aleluia. Deixou aquelas comidaiadas. Ele, vambora, mãe, vambora. E foram tudo pro restaurante. E deixou aquelas comidas gostosas. Aleluia. Falei para os meninos, é assim. Por isso que meus filhos, irmão, graças a Deus, eles têm muita fé em Deus. Porque eles viram muitos, e ainda vê até hoje, os milagres de Deus. Glória a Deus. Os milagres de Deus. E ele sabe que Deus faz. E o pastor também. Amém. O pastor viu muitos milagres. Sim. Pastor. Qual foi o maior milagre que o senhor viu de Deus, pastor? São muitos, né? Não, tem uns. Não vai contar todos, que a live só tem uma hora. São muitos milagres. Não tem como falar assim. Esse Cada milagre dia a gente conta um. Uma bênção. Foi o melhor, mas foi muitos milagres. É muita coisa. Eu falo assim, o milagre é tão maravilhoso que na hora que você não tem mais jeito, amém? Aí Deus vem e entra com providência. E eu falo para vocês, Aleluia. Não conte. Se Deus quer te usar, se Aleluia. Deus quer mostrar que Ele é com você, deixa. Não conte com ninguém. Glória a Deus. Amigas ricas, irmãos, tem um monte. Aí eu falo, eu vou falar. Deus fala, não. Só tem uma que eu falo com ela. Não é, pastor? Amém. Só essa que Deus falou. Essa você pode procurar. E aí, irmãos, Deus fala, não fala, eu vou fazer. E ele fez. A mulher veio e trouxe sem saber que eu não tinha nada, porque vizinho fala, né? Os outros vão falar, Deus me livre. Mas verdade, aí que Deus fez? Deus usou ela, falou, dá essa comida lá para eles. Mas ela pediu para me dar para alguém, que eu conheço muita gente, que ia muita gente lá em casa. Mas a gente era nós mesmos. É assim que ele faz. E você tem que obedecer a Deus. Como você quer bênção, se você não obedece a Deus. Harasturianda decanta labas. Quando ele pediu para nós ir para General Salgado, eu falei, Jesus, eu vou, mas o dinheiro que eu tenho aqui é para pagar a prestação do carro, eu vou pôr gasolina e Deus vai. E eu fui. Aí o William viu quem é o Deus da letra maiúscula da Bíblia. Verdade. Muitos testemunhos. Verdade. Que rodamos 600 quilômetros, mais de 600 quilômetros. 1.500. E de volta, pastor. Só para ir 1.500 quilômetros? Rodamos 1.500 quilômetros com um tanque de gasolina. Verdade. E o tanque não saiu do lugar. O ponteiro, para mim, já tinha quebrado. Parei no posto e comprei um galãozinho e fiquei com aquele galão, né? No lado da minha perna ali, para se acabar, não tiver posto, eu coloco aqui. Mas está quebrado, tá. Mas não estava quebrado. Jesus falou, filha, Satanás preparou uma cilada para tirar a tua vida, não foi? Verdade. Eu carreguei o seu veículo na minha mão. Aleluia, glória a Deus. Por isso que enquanto estava nas mãos de Jesus, não gastou uma gota de gasolina. Amém? Verdade.
O William está glória a acostumado a viajar para todos esses lados. Errou a estrada, viajar para todos esses lados. Errou a estrada, né? Errou, Verdade. saiu o caminho que era para ir, qual que era a rodovia? Era pra gente sair em. Fala alto. Era pra sair em Limeira. É, Nós fomos até Uberaba, né? foi. Até Uberaba. Totalmente oposto. Passou da Verdade. estrada. Aí, e Deus falou, eu desviei, usou a pessoa lá, Verdade. Aleluia. lá na hora que eu cheguei, eu desviei para livrar a tua vida, a vida de vocês. Aleluia. Que Satanás Verdade. tinha preparado uma cilada no caminho para acabar com o seu carro e com você. Amém? Harabasturiandos. Quando eu Glória a lembro Deus. disso, Obrigado, irmão, Jesus. só Jesus. É muita alegria. Amém. Vale muito a pena. Deus, ele opera milagres, sim. É o mesmo Deus que fez o paralítico andar. Aleluia. É o mesmo Deus Glória a que Deus. encheu a botija da viúva. Verdade. É o mesmo Deus que disse, pega a tua cama e anda. É o mesmo Deus que disse, Lázaro, saia para fora. Amém. Glória a Deus. É o mesmo, não é outro, irmão. Ele opera milagre, é que o povo hoje não espera Jesus fazer. Ele não espera... O Luquinha, nosso que está nessa loja? Não. Ele não espera Jesus fazer, irmão. O povo não espera Jesus fazer. Ele já vai, não deixa que eu faça, eu vou dar o jeitinho brasileiro aqui, e depois não dá certo. Pode até dar certo ali. Isso tem N milagres. Cada dia, cada live, nós vamos contar o testemunho. É verdade, Pai. Por que o William se converteu? O William era ajudante de padre. E esse negócio, você é crente, você não pode namorar com outro rapaz que não é da sua igreja, você não pode namorar católico. Pode sim. Amém? Pode. Porque quando Jesus me mostrou o William, eu falei, desse eu gostei. Já tinha mostrado, as minhas amigas, olha lá, olha, aquele lá, né? Eu falei, para, eu não estou procurando homem, não. Mas quando eu vi o William, eu senti algo assim tão bom. Aí eu ainda contei pra minha amiga Andréia, eu falei, Andréia, desse eu gostei, Andréia, você não é boba não, né? Falou pra mim. Aí eu falei, Senhor, mas era muito novo pra mim. Falei, Jesus, Deus falou, é ele. Você vai trazer ele pra mim. Eu te conheço. Aleluia, Jesus. É ele. Glória a Deus. Eu tinha pedido um carro zero pra Jesus. Eu peço pra Jesus, eu peço. Aí eu falei, E foi. Vamos quer ir na igreja comigo? Qualquer dia, William, que a gente trabalhava, a gente conversava, ele falou assim, eu sou católico. Eu falei, Aí ele era ajudante do padre. Aí eu peguei e falei, Jesus, que não vai dar não, né? Aí o Espírito Santo falou, ele é meu pastor, e você vai trazer ele para mim. Foi luta, irmãos, não foi fácil. Foi fácil, pastor? Não. Mas só que Deus me deu a vitória. Glória a Deus. É Hoje ele está aqui. Do jeitinho que Deus falou. Pastor. É Deus que está me dando, né? A pessoa de Deus é uma pessoa boa, irmão. Uma pessoa perfeita. Uma pessoa que faz tudo para você. Que pergunta, quer um cafezinho? Ele sabe que eu adoro café, né? Agora que tá caro, ele não oferece muito. Brincadeira. Economizar, né? Mas toda hora ele fica, você quer um cafezinho? Você quer alguma coisa? De manhã, sabe? Mas, irmãos, vale a pena você lutar por uma vida que Deus fala, traz para mim. Eu quero ele. Ele vai ser. Ele é pastor. Eu falei, mas Jesus, ele é secretário do padre. Ele me falou, será que ele está mentindo? Deus falou, não, ele é mesmo. Aí eu comecei a falar de Deus para ele, Deus foi fazendo, Deus falou, você só faz o possível, o impossível eu faço. E nós estamos juntos hoje há quantos anos? Fala alto. 25 anos. 25 anos. Glória a Deus. O William hoje está com 40 e quanto? Não 47, pode mentir que é para os irmãos. 47. Tem dia que ele fala que tem 50 e pouco. Eu querendo diminuir, ele querendo aumentar.
Ele com 47 anos. Agora vocês imaginam quando ele tinha 25 anos atrás. É verdade. Glória a Deus. E não tem esse negócio não, irmãos. Deus não tem acepção de pessoas. Deus não tem. Glória a Deus. E pastor aí, quantas vidas perecendo. E eles, todo dia chegou, ai, irmã Divina, o pastor não quer deixar eu ficar com aquela moça. Ai, vem a moça, o pastor não quer deixar eu ficar com aquele rapaz. Eu falei, quem vai viver? Vai ser o pastor ou você? Aleluia, Jesus. Não é? Glória a Deus, é verdade. Não tem isso não, irmãos. O pastor tem que pregar a Bíblia, é verdade. Por isso que Jesus, eu falo para vocês, irmãos, leia a Bíblia. Irmãos, tira uma folguinha no dia, leia a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, ó, conheceis a verdade vos libertará. Deus não falou, se o rapaz é da Assembleia, eu conheço gente que fala, se ele é da Assembleia, o pastor sempre pregava, se ele é da Assembleia, você não pode namorar com o outro porque é da Batista. Que é isso, Jesus? Glória a Deus. Não é de Deus não, irmãos. É verdade, Pai. Quem que tá falando, Deus eu é vou fiel. fazer? O Elton falou assim, tá novinho ainda. Eu vou fazer 46. Aí, Marta, tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Glória a Deus. Então, e você sabe que você conviver com uma pessoa nova, você fica nova também. É, pastor? Verdade. E ele vai ficar cada dia mais velho. Então, irmãos, é bênção. É uma pessoa... Esse dia eu caí, né, aqui no prédio e cortei, e ele comigo lá no médico, num desespero. Eu falei, meu pai, será? Calma, eu falava para ele. E ele com aquele cuidado, né? E é assim, umas coisas que você não vê em outro... Você vê aí com casais que tá aquela coisa, sabe? Aquela imita, aquela coisa assim, que todo mundo tá vendo que é uma coisa falsa, uma coisa fria. E o relacionamento não pode ser assim. Relacionamento tem que ter cumplicidade. O William detesta sair sem mim. E eu também não gosto de sair sem ele. É coisa de Deus. Se você puder sair, se for sair, sai com a sua esposa. Amém? Glória então, a Deus. Irmãos, Aleluia, Jesus. não deixa que o inimigo entre na tua vida. Para desses pensamentos. Ah, fulano tem uma vida melhor que eu. Aquele cara lá, ó, cada dia eu vejo ele com uma mulher diferente. Olha como ele está bem. Tá nada, você que pensa. Amém? Bem está você com a sua esposa, a mulher que Deus te deu. Bem está você com o teu esposo, que foi ele que Deus te deu, porque o seu casamento é de Deus. Glória a Deus, é verdade, Amém? Senhor. É este casamento que Deus abençoa, que Deus abençoou. Se ele não estiver bem com você, ele não está bem com ninguém. Entendeu? Porque foi você que Deus deu para ele. E ninguém vai desmanchar esse casamento. Ninguém. Amém. Amém? Glória a Deus, eu creio. É que Deus mandou. Obrigado, E Senhor. eu entreguei Deus o abençoe. recado de Deus. E o pastor entregou? Amém, sim. Deus é bom demais. Vocês né? entenderam? Alguém tem algo Obrigado, para Jesus. falar? Pode falar. O Hélito falou que ele é novinho, que ele tem 46. O Hélito também, ele tem um testemunho lindo que ele vai contar um dia que ele sentir no coração, ele vai contar o testemunho dele. Glória a Deus. Por isso que ele tem compromisso com Darlene, com Deus. Amém? Amém. Com Deus primeiramente. Porque o que Deus diz, quando um estiver fraco, o outro está forte. Verdade. Amém? O Wellington teve uma parte que a vida fez ele ficar fraco. É óbvio que eu não vou entrar em detalhes com vocês, que o testemunho é dele, não é meu. Estou contando assim, ele sabe. Que tem momentos na vida, irmãos, que a gente para e fala, puxa vida, fiz caca. Né? Mas aí Deus vai usar outra pessoa. Quando Deus fez ele ficar fraco, a esposa dele, Darlene, estava forte. Verdade. Amém? Por quê? Porque Deus estava no relacionamento Verdade. deles. Deus está no relacionamento deles. Verdade. Aleluia. Amém? Por isso que nós não podemos ter inveja dos outros.
por estar bem, por estar rindo, Verdade. por estar com carro novo, por estar... Porque o melhor, Jesus sempre fala assim, ó, o melhor está por vir. Aleluia. Amém? E é a pura verdade. E vocês aguardem de Deus o melhor que está chegando na sua vida. Se você está feliz do jeito que está, amém, mas vai melhorar. Amém. Eu creio, Pai. Harabastoriandas. Tua mão Deus poderosa. está falando Obrigado, aqui, Jesus. filha, diga para eles que vai melhorar. Deus está falando que não vai ficar assim, vai melhorar. Glória Amém? a Deus, Vai amém. melhorar. Porque se você Verdade, está fazendo Senhor. tudo que Deus quer, é óbvio que Ele vai fazer tudo que você quer. Amém? É por isso que nós servimos Ele. Não é, pastor? Verdade. Deus é bom demais, É né? por isso que nós servimos. Porque Ele nos dá recompensa. Cris, vai melhorar. Amém. Vai melhorar. Em nome do Senhor Jesus. Vai melhorar. Glória a Deus. Deus é fiel. Porque vocês têm promessa. Não é promessa do homem, não é promessa da mulher, não. Vocês têm promessa de Deus. Amém. Porque o homem é falho, a mulher é falha, mas Deus não. Deus é fiel. Deus é fiel. Quando parece que o mundo todo está contra você, é aí que Deus está trabalhando. Viu, Josué? Aleluia. É aí que Deus está trabalhando. Deus é fiel. Deus, Ele nos ama. Ele não tem acepção de pessoas. Ele não ama um porque é bonito, não ama outro porque é loira, não ama outro porque é preto. Não, Ele não tem acepção de pessoas. Ele te ama pelo que você é. Amém. E o que você é? Você é filho de Deus, obediente a Deus, você pratica o que está escrito aqui. Você faz o bem. Aleluia. Ele conhece o teu coração, por quê? Porque Ele te deu o teu coração. Amém? Amém. Ele Verdade, é Senhor. fiel. Não queira a coisa do seu irmão. Não liga porque o que estão fazendo para você. Porque o seu Deus, irmãos, se Ele disse, Lázaro, saia para fora, o que Ele não vai dizer para os seus inimigos? Deixa minha filha, meu filho em paz. Glória a Deus. Amém. Amém? Se Ele disse para a baleia, né? É verdade. Ele deu ordem para a baleia vomitar Jonas. Não foi? É verdade, Senhor. Deus é bom demais. Fiel, Senhor. O que Ele não faz por nós, irmãos? Nada de desviar dos caminhos do Senhor, não. Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Verdade. Obrigado, Amém? Senhor. Porque Ele é fiel. Vocês entenderam? Então, Amém. tire esses pensamentos de querer a coisa do próximo, querer a coisa do outro. Aleluia. Tira. Porque se Deus fala para você assim, tá bom, pode pegar. Só que eu ia te dar aquilo lá. Aí você olha do lado e você fala, meu Deus, olha o que eu perdi. Verdade. Amém? Fala, Deixa meu Deus, fazer, olha né? o que eu Verdade. perdi. Deus é fiel. Entendeu como é que é a vida espiritual? Aleluia. Então, passa a tua prova, recebe a tua vitória e cante o hino. Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Amém. Deus. Amém? Glória a Deus. E Deus manda te dizer, filhos, que não é só para uma pessoa que Deus está falando aqui não, hein? A prova está no fim. Amém. E eu recebo em nome de recebo, em nome Jesus de e Jesus. vocês recebem também. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Passa Jesus. a palavra para o pastor. Boa viagem. Amém. Vocês podem pedir o versículo. Glória a Deus. Amém? Amém. Tu és fiel, Pai. Deus é lindo, né, irmãos? Obrigado, Jesus. Pode pedir o versículo. Quem sentir no coração e quer que Deus fala contigo, porque Ele vai falar agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Darlene? Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, né, Darlene? A Karine pediu 13. ó. Karine? É. Olha, Karine, deixa eu ver aqui o 13 para você, ó. Olha o 13 que Deus fala.
Tu, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. lê, pastor. Não dá, irmãos, eu não estou enxergando. Acho que eu comi muita massa. Ó, tu dividiste o mar pela tua força. Ai, Jesus. Quebrantaste as cabeças dos dragões nas águas. Ô, Olha, glória, tá vendo que Vocês vitória? estão vendo? Que Deus fez. Ele continua falando. Eu parei, mas ele continua Glória a falando aqui. Deus. Falou com a Karine. Karine, Verdade. Deus dividiu o mar, Karine. O que é para ele resolver esse probleminha aí? Já resolveu. Destruiu o inimigo, né? É verdade. Glória a Deus. Olha o tamanho do teu problema. Amém? Verdade. Deus é fiel. Lê de novo para ela, pastor. Eita Deus, hein, Karine? Deus é fiel. Tu dividiste o mar pela tua força. Quebrantaste as cabeças dos dragões nas águas. Olha, Olha aí. Deus é fiel, né? Amém? O que nós estávamos falando. Né? Ele fez, ele faz. Eu fui em Jonas, que eu gosto muito, fui em, né? Aleluia. Mas olha o que ele faz, gente. Verdade. Pensou você naquele marzão lá, vendo ser dividido. É só poder de Deus, só um Deus muito poderoso mesmo que você serve. É verdade. Anéia, que é o Deus 23, fiel. pastor. Aleluia. 23 diz assim, ó. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Aleluia. Amém? Ela pediu o que aí? 23? 23. Olha, lê aqui na minha Bíblia, que essa palavra aqui Deus quer falar com eles. Aí também na sua. Ó, mas aqui. não te esqueças dos gritos dos teus inimigos, o tumulto daqueles que se levantam contra ti. Olha. Aumenta continuamente. Anéia, 23. É, Tá verdade. vendo, Anéia? Glória a Deus. Você pensa que está tudo bem com os seus inimigos? Porque o seu Deus já está trabalhando a teu favor. Se eles estão gritando, se eles estão gemendo, é porque Deus está apertando. Aleluia, glória a Deus. Hanai canta Oh, lá, Deus fiel, tremendo. Deus Amém, seja irmãos? louvado. Irmãos, vale a pena. O Hélio que é o 16. Vale a pena servir a Deus. Aleluia. Vale a pena esperar em Deus. Amém? 16 pro Hélio. Ó, 16. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Ó, Deus, perto. Amém? Faz todas as coisas, é verdade. Olha aí o Hélio. Ele falou que é a Darlene, o quê? O Hélio pediu. Ele falou Darlene. Darlene. A Darlene que queria o 16? É, a Darlene o 16. E o Hélio é o 15. Você entendeu o 16, Darlene? O 15 pro Hélio. Glória a Deus. Mas, pastor, fecha essa Bíblia e pede para Deus falar com o senhor e deixa o chocolate quieto. Você está fazendo a obra. Pastor, se eu pego um pouquinho, ó, ele já... Olha lá. Ele está nada. Ele está tremendo porque ele quer descer. Glória a Deus. De fome Olha, não é. é o Pode 15, ser. né? O 15 diz assim, ó. O que me dareis caso eu vou-lo entregue? Olha o 15, hein? O que me dareis caso eu vou-lo entregue? Ele pagaram o preço, 30 moedas de prata. Amém? Amém. Glória a Deus. É para Darlene ou O Hélio. Vai chegar 15. um dinheiro na sua mão. E vai chegar também, Harabre, Asturiandas, uma proposta indecente. É óbvio, eu creio, tenho certeza que você não vai aceitar. Em nome de Jesus. Ó, eu te Glória a dou Deus. X. Não sei disso. Você entendeu, não entendeu, Hélio? Eita, Deus é fiel. Lê de novo para ele ver. O que me darás, né? dareis caso eu vos entregue? Tá vendo? Ele pagaram o preço, 30 moedas de prata. Tá vendo? Amém. E você viu que com dinheiro traiu Jesus, né? Verdade. Jesus foi Mal, né? traído por dinheiro. Verdade. Entendeu, Wellington? E às vezes a gente perde uma benção por causa do dinheiro. Verdade. O bom mesmo é aquilo que Deus nos dá, que ninguém tira, a traça não come, Verdade. né? Não rói. Gafanhoto A Bíblia não rói. fala, gafanhoto não Glória a destrói. Deus, é A verdade. Cris, que é 24. Abriu e fechou a tua Bíblia, senão aqui tem.
Amém? Glória a Deus. Aqui, pastor. 24. Tem. Aqui, ó. 25, 24, 3. Ah, o 24, achei aqui, ó. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios enfurecem e os povos conspiram em vão. Esse é para Amém. Cris? O 24? Isso. Olha esse 24 para Cris aqui, pastor. Glória a aqui, Deus. olha. Aqui, ó. Guiar, olha, Cris, que palavra. Guiar-me-ás com o teu conselho, Ela e ouve depois me receberás na glória. Amém, é verdade. Cris, fica do jeito que você está. Nessa integridade, alabasturianda, decanta alabasturi, decantarai. Você é uma pessoa muito honesta, eu não a conheço pessoalmente, mas Deus está falando, então você é. Amém? Continua desse jeito, porque você agradou a Deus e você está prestes a receber um galardão de vitória. Amém? Porque Deus ainda me fala que você vai contar um testemunho maravilhoso para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Amém, é verdade. Deus é fiel. Quem mais Obrigado. A Débora pediu 4. Tá. Ô, Débora, você melhorou? Orei por você, hein? Pastor também. Glória a Deus. 24, pastor. 24 a Cris pediu agora. É o 4, né? A 4. Pediu 4. Vou ler esse 4 aqui. Vai ser desse aí, ó. Mantendo contigo, porventura não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi o homem que mentistes, mas contra Deus. É verdade, Deus. Tá bem? Glória a Deus. Olha o 4 aqui, lê para ela. Olha, Débora, essa palavra, hein? Julgará os aflitos do povo, salvará os aflitos dos necessitados e quebrará o opressor. Amém. Você é uma pastora, Débora. Pastor, qualquer pessoa, não precisa nome. Aleluia. Qualquer pessoa escolhida por Deus pratica justiça. Doa a quem doer. Deus, ele deixa bem claro que ele não tem negócio com covarde. Deus fala, ouça ou deixe de ouvir. Não verdade. Ouça ou deixe de ouvir. Mas você tem que falar. Porque cada vez que você não falar o que Deus te mostrou, você vai pagar preço. Você vai entrar na live e pedir oração, que você está com dor nas costas, você está com dor ali, você está com dor lá. Você entendeu? Isso é comprometimento para com Deus. Amém. Entendeu? Aleluia. Você tem que falar, não importa se é filha do teu marido, se é filho do teu pai, que é filho do teu pai, com certeza teu irmão, né? Não importa que é tua mãe, você tem que falar. Você não é pastora? Você não pediu para Deus que queria trabalhar para ele? Ele te ungiu como pastor. Deus está precisando de pastor, porque eu acho que os pastores aí, ó, só Jesus, né? Tá fraco. Não estão fazendo a obra, né, pastor? É verdade, pai. É verdade, pastor? Verdade. Deus fala aqui. Verdade. Então, aí, a seara é grande, né? Pouco sou ceifeiro, é verdade. Então você tem que falar Aleluia. sim. Ai, irmã. Ai, irmã. Ela falou amém, sim, amém. Entendeu? Porque aí as dores vão verdade. passar. Entendeu? Porque a Bíblia não fala que mal nenhum chegará até tua casa, chegará até teu corpo. Por que está chegando? Porque alguém está... Verdade. Então, tem que falar. Falar, minha filha, você se converte. Hoje eu falei, né? Porque você tem que falar. É duro, mas tem que falar. Não pode, porque se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Amém.
Falei pro pastor hoje também, conversamos, né? Tem que falar. Glória a Deus. Entendeu? Tem que falar. A salvação, quem salva é Deus. Deus salva. Mas nós temos que falar. Porque se você não falar, a Bíblia nos relata que se você vê uma pessoa fazer coisa errada e não falar para a pessoa, Deus vai cobrar. Ela vai morrer. Só que Deus vai cobrar de você. É ou É não verdade. Glória a Deus. Amém. Entendeu? Deus é fiel. Então Deus é fala, bom. fala que Glória nunca a mais Deus. você vai sentir nem dor de cabeça. Deus é fiel, né? Obrigado, Jesus. O Josué já pediu? Não, acho que eles estão na igreja. Ah, então A maioria do pessoal está na igreja É, hoje. glória a Deus. Verdade. Então, Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Irmãos, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Deus. Faça. Vocês são escolhidos de Deus. Deus escolheu vocês. Olha o privilégio. Cuida do seu espírito. Cuide de você, né? Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se cuide. Se cuide. Débora, a luta não é contra a carne, é contra o espírito. E Deus falou desde o começo da live que Ele é grande. Sueli, cadê teu número? É Sueli ou é o quê? O William? Não. Que falou que ele É o Wellington falou amém, a Darlene amém, Karine Isso. amém. Porque Glória a Deus. Deus é grande e vocês são escolhidos de Deus. O escolhido não tem escolha. Amém? Amém. Até Deus seja amanhã, louvado. se Em Deus nome do Senhor quiser Jesus. assim permitir. E esta é uma semana abençoada por Jesus. Não se esqueça disso. Essa é a semana que falou o Senhor Jesus para conosco. Amém. Amém? Deus Quem está seja- falando? A Márcia Montes falou assim: feliz noite de Dia das Mães, irmã divina. A Amém, paz, Márcia. Márcia, Deus te muito abençoe obrigada grandemente. para você também. Minhas coisas aí melhoraram. Eu creio que sim, né? Estamos orando por você. Fique em paz, que está. Você viu a palavra? Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. E é muito bom quando Ele está no controle, porque Ele luta por nós. Amém? Amém. Muito Deus seja obrigado louvado. para você também. Você teve um dia ótimo. Não te preocupes. Amém? Descansa no Senhor. Glória a Continua orando Deus. por você. Amém? Amém. Deus abençoe. Vou tirar uma palavra para você, Márcia. Fala com ela, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Fala, Deus. Olha que palavra linda que Deus manda para você, hein? Prisão e livramento. Olha, Glória a Deus. prisão. Olha a palavra, hein, Márcia? Prisão e livramento. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre as águas da igreja para a maltratar. Olha, e matou a espada Tiago, irmão de João. Ninguém tentaram te matar o espírito, mas o espírito, ele está vivo em você. Olha que bênção, pastor. Glória a Quem tá Deus. chamando? Obrigado, Jesus. É a Márcia que falou. Obrigado, Jesus. Olha aqui, entendeu? Deus te deu livramento. Amém. Por você estar aí, é promessa de Deus e livramento de Deus. E através da sua vida, Deus vai abençoar ricamente uma pessoa. Através da sua vida, eu posso dizer que é através do seu amor. Porque o inimigo lutou de todas as formas para te tirar, entendeu? Para te trazer. Só que Deus falou, não! Não, filho. Deus não é moleque, Deus não é criança, Deus é sim, não. Deus não manda uma pessoa aí do outro lado do oceano para depois volta para trás. Não. Amém? Amém. Então, fique em paz. Ela falou amém, glória a Deus.
É assim, Vitória, você Márcia, vê, Deus é contigo. Glória a oração tem muito dos seus efeitos. Amém? Amém. Deus é fiel, Deus seja eternamente Deus é louvado. contigo, e é tempo de bênção, é tempo de vitória. Olha lá, Stephanie está pedindo Entrou na live. A Jennifer entrou agora na mas live. eu estou lendo coisa dela que é a Stephanie. Feliz Dia das Mães. Ela vai Obrigada, colocar, né? obrigada. Para você também, tá bom? Para você também. Para sua mãe. E alegria no coração, tá? Porque Deus só quer coisa boa. Você entendeu? Verdade. Deus, né? Deus, ele é perfeito. Amém? E tá lá nos braços de Abraão, nos braços de Jesus. Deus é bom tá? demais. Obrigado, Então fica Senhor. feliz, é tão bom quando se dá um presente para Deus, né? Verdade, ela falou obrigado. É muito Glória a bom Deus. presentear a Deus. Deus abençoe. Tirar uma palavra para você, Jennifer. 44. Olha, dizendo Pedro, lê para ela, nossa mãe de gente do céu. Ai, eu não tô meio... E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém. Tá vendo? Essa palavra é para você, mas... Ela falou, está sendo difícil, mas vai passar. Amém. Deus é contigo. As coisas difíceis que Deus torna fáceis. Amém? É difícil para mim, para você, mas para Deus tudo é possível. Naqueles que crê. E você crê. Amém? Você crê. Porque você está aí firme e forte. E Deus te ama e Ele é contigo. Glória a Deus. Tá? Amém. Tem um louvor que diz assim, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Prepara a sua mala para você fazer uma viagem, Jennifer. Essa viagem vai ser boa para você, viu? Vai ser muito boa. Arabasturi, canta labasturiando. Vai ser Deus boa para você. Glória a Deus. Essa viagem, prepara a mala. Gostoso vai ser essa viagem. Amém? Deus é fiel, Deus é bom. Chama seus pais para irem com você passear. Vejo vocês assim andando numa rua, dando muitas risadas. Olha, do jeito que Deus gosta, do jeito que Deus faz. É Kátia, né, que está falando paz. Isso. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. É a Kátia, a mãe da Jennifer. Tirar uma palavra para você. Pede o número aí, Kátia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus. Prepara a mala, tá? Que a tua filha vai... Vocês vão viajar, a família. Tá? Essa viagem vai ser muito bom para Jennifer. A viagem sempre é bom, né? Quando é de Deus ainda. Ah, que bênção. Que número que ela pediu? Pastor? Ainda não pediu, não. Aleluia, glória a Deus. Pede o número, Kátia. 8. Fala, Jesus. Fala, Jesus, com a tua filha. Confirma a viagem dela em nome do Pai, do Filho Deus. e do Fala Santo. com tua filha, Pai. Olha aqui, ó. Glória a Deus. 8. Esse 8. Esse aqui, ó. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É verdade. Amém? Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Amém? Deus Prova é contigo. acabou. Tá difícil. Graças a Deus acabou. Agora é a benção, né? Amém. Melhor é o fim, né? Verdade. Do que o começo. Você viu que palavra linda? Chega a vitória, Então prepara a mala aí que a vitória chegou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é fiel. Obrigado. Deus é contigo. Glória a Deus. Deus é lindo, irmãos. Obrigado. Vocês vão preparando o testemunho aí, hein? O mês que vem vai ser uma live só de testemunhos. Amém. Amém? Amém. Deus é fiel, eu estou muito feliz com Jesus. Pastor também. Verdade, Deus é bom demais. Deus é Deus bom. É com vocês. Orem, né, para nossa irmã Josi, que está lá em Marília. Rose. Pegou os dias de férias e foi ver os parentes. Ore para que ela possa estar tudo bem, quando ela voltar bem também. Amém. Que passear faz bem, né, irmãos? Verdade. Deus abençoe a vida de vocês, a Cris falou. Deus abençoe Amém, vocês, Cris. Ora por nós também. Amém? Deus é bom. Amém? Até amanhã, em nome do Senhor Jesus, se Deus assim nos permitir.
tá? Amém. Fica na Deus santa abençoe. paz do Senhor Jesus. Glória Amém. a Deus. Amém. Deus seja abençoe a todos. eternamente louvado. Ora.